Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 25 de outubro de 2025. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 25. Você que acompanha o canal já sabe que o livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão com a finalidade de trazer experiência para os jovens e para trazer sabedoria para a boa tomada de decisões em todas as áreas da vida. Tem um livro que fala que se você ler Provérbios todos os meses e colocar em prática durante 2 anos, você toma decisões mais inteligentes. E que se você fizer isso por 5 anos, você prospera em tudo o que você faz. Essa afirmação tem todo sentido, porque Provérbios traz conselhos para todas as áreas da vida, que se você aplica todos os meses por 5 anos, você tem 12 meses. Vezes 5 anos, você tem uma repetição de 60 vezes de correções e aperfeiçoamentos na vida que levam para a prosperidade. O livro de Provérbios, como você já sabe, tem 31 capítulos. Nós estamos em outubro, que tem 31 dias. Então nós podemos ler um capítulo por dia. Hoje é dia 25. Vamos ler Provérbios 25, que nos diz no versículo 1 que também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Esse versículo está aqui para nos mostrar que do capítulo 25 de Provérbios até o capítulo 29, esses provérbios de Salomão, eles foram incluídos no livro de Provérbios posteriormente. O rei Ezequias viveu muitos anos depois de Salomão. E isso nos mostra que o livro de Provérbios, ele não foi um livro que Salomão escreveu do começo ao fim. Ele foi escrevendo a primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 9, falando sobre a sabedoria. Depois que ele escreveu a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 9, falando a respeito da sabedoria, foi escrita a segunda parte, que é do capítulo 10 até o capítulo 24, que apresentam conselhos gerais a respeito da vida. Você que está acompanhando o canal aqui já percebeu que do capítulo 10 até o capítulo 24, até a leitura de ontem, tem vários conselhos que vão sendo dados. E aqui do capítulo 25 até o capítulo 31, nós temos a terceira parte do livro de Provérbios, que é conhecida como a parte dos provérbios para os reis. Por que essa parte é chamada de provérbios para os reis? Porque você vai ver na leitura dos próximos capítulos que tem vários versículos dando conselhos para os governantes, para os reis. Então, por isso que Provérbios 25 até o 31 é a terceira parte. Provérbios se divide nessas três partes. Então, aqui o versículo 1 mostra isso para nós. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Eles encontraram esses provérbios que foram escritos por Salomão, reuniram do capítulo 25 até o 29, porque o 30, você vai ver na leitura que nós vamos fazer, foi escrito por Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Versículo 2: A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação alguma. Então, esses dois versículos nos mostram que Deus mostra a sua glória encobrindo as coisas. Nós percebemos que, na medida em que a ciência vai crescendo e vai evoluindo, os homens vão descobrindo coisas e coisas e coisas e vão avançando no conhecimento e trazendo uma vida mais confortável. Mas tudo que o ser humano está criando hoje, a partir dos seus estudos, já existia no universo. Desde o começo da criação, já era possível ter
energia elétrica, já era possível produzir o tijolo, já era possível criar as máquinas que hoje são criadas. Mas o ser humano não tinha conhecimento para fazer tudo o que faz atualmente. As ondas do som, a luz, ainda tem um potencial de criação de muitas outras coisas que nós não conhecemos ainda. E os seres humanos ficam o tempo todo estudando para ver se conseguem descobrir coisas novas. E essas coisas novas, para Deus, elas já existem. Elas só são novidade para os seres humanos. Nós estamos sempre bem atrasados no tempo em relação ao que Deus faz, ao que Deus já fez. Desde a fundação do mundo, se você pegasse as correntes de águas e pegasse todo o ferro, todo o material que constrói as usinas, que transformam essa força das águas em energia elétrica, isso já era possível de fazer desde o começo. Mas os seres humanos levaram tempo até descobrirem como fazer isso. E quando os seres humanos descobrem como produzir a energia elétrica e trazem conforto para todas as pessoas, nós vemos quantas coisas o ser humano ainda não sabe. Então, o versículo 2, quando fala assim, a glória de Deus é encobrir um negócio, a glória de Deus mostra a glória dele, deixando a natureza com todo o seu potencial para que os homens investiguem e descubram o que podem fazer a respeito da própria vida com base em tudo que Deus deixou para eles. Agora, a glória dos reis, no caso dos homens, é tudo investigar. Quando alguém descobre, por exemplo, quando Thomas Edison descobriu o elemento que consegue manter a energia elétrica e transformar em luz, ele recebeu um nome na história. Todos conhecem Thomas Edison, porque a glória dos reis, a glória dos homens é tudo investigar. Os homens investigam, descobrem e falam, olha só isso aqui. E aí eles recebem glória, porque investigaram, descobriram alguma coisa e falaram para a humanidade, olha, isso aqui tem essa utilidade para nós. Versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Não tem como você saber o que tem na altura dos céus. A altura dos céus é muito, muito extenso. A profundeza da terra também. Esse versículo 3 está dizendo, não tem como nós sabermos o que vai no coração de uma pessoa. Para o coração dos reis não há investigação alguma. Quando você conversa com uma pessoa, você tem que ter humildade e respeito. E quando uma pessoa apresenta uma proposta para você, você tem que ver com cautela. Você nunca sabe qual é a intenção real que está por trás do convite, da proposta. Você tem que conversar várias vezes até você conseguir ter o máximo de informação que seja possível para que você tome uma decisão. E muitas vezes a pessoa fala com engano e você precisa prestar atenção nos movimentos dela, nas ações, nas atitudes que ela está tomando, para que você possa concluir o que realmente a pessoa tem no coração dela em relação a você. O versículo 3, ele está dizendo que só Deus conhece o coração das pessoas. Assim como a altura dos céus e a profundeza da terra tem muitas coisas que nós não conhecemos, assim também você só conhece por uma visão superficial, você também não tem como saber o que se passa no coração dos reis, no coração das outras pessoas e no coração dos governantes. Você só conhece quando você olha os movimentos. Por exemplo, você tem políticos que dizem,
A minha intenção é oferecer o melhor para o meu povo. Mas você vê que as atitudes que a pessoa toma mostram o inverso. Mas a pessoa sempre fala, mas eu tomei essa atitude para o bem do nosso povo. A boca da pessoa não para de falar que ela quer o bem, mas as atitudes mostram claramente que a pessoa está querendo o próprio interesse. Então, você não tem como saber bem o que passa no coração da outra pessoa. Você tem que prestar atenção. Versículo 4. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Esses versículos 4 e 5 dizem que você tem que purificar a prata, para que você tenha uma prata pura para poder fabricar um vaso. Da mesma forma, quando você está diante dos reis, você tem que arrancar as pessoas que fazem o mal, e o seu trono se firmará na justiça. Em outras palavras, fique longe das pessoas que praticam a maldade, para que você tenha o seu caminho limpo. Ande com pessoas justas, honestas, corretas e verdadeiras, que vão trazer conselhos bons para você, que vão fazer com que você construa projetos que vão dar resultados positivos. Se você se mistura com pessoas que andam com a desonestidade, que praticam o mal, com o ímpio, você vai trazer para o seu ambiente aquilo que pode arruinar a sua vida. Então, quando ele fala tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor, é tira da prata o que não presta, tira do seu caminho aquilo que é impuro, que é desonesto, que é desleal, que é incorreto, que é injusto. E purifique-se a si mesmo, para que você esteja pronto para conseguir um bom resultado naquilo que você espera. Versículo 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Esses versículos falam que quando você chega em uma festa, quando você chega em uma reunião, você precisa ver bem onde você se senta. Sente-se um pouco mais distante daquele que é o líder, daquele que é o presidente, a não ser que você tenha muita confiança de que realmente você é a pessoa mais próxima daquele que lidera aquela reunião, para que você possa se sentar mais perto das tomadas de decisões. Você deve galgar, conquistar, subir essas posições aos poucos, mostrando pelo seu trabalho e pela sua postura, pelo tratamento que você dá para as pessoas com quem você trabalha, que você pode estar naquela posição. Você não pode se precipitar, ter pressa de chegar num ambiente que é cercado por um rei, por um presidente, um diretor, um governador, um líder, e querer assumir o lugar de destaque sem que você tenha se preparado para isso. Porque parece óbvio isso, mas tem muitas pessoas que cometem esse erro e acabam perdendo o espaço, acabam sendo demitidas da empresa, acabam perdendo oportunidades de crescimento porque avançaram antes do tempo em relação ao crescimento dentro daquele lugar. Versículo 8. Não apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Então os versículos 8, 9 e 10 estão dizendo aqui: não tenha pressa de discutir com alguém, não tenha pressa de entrar com processo contra alguém. No Brasil, existe uma política de que tudo é o processo. O Brasil é um dos países que tem o maior volume de processos. As pessoas não se entendem. Qualquer discussão, até de um cachorro que
briga com outro cachorro, os donos não se entendem. Eles vão para a justiça, para o juizado de pequenas causas, para resolver um problema que eles, entre vizinhos, poderiam resolver. Então, versículo 8, 9 e 10, fala no 9 ali, ó. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo. Então, significa, procure dar a resposta, a solução do seu problema conversando com as pessoas. Procure resolver o problema, sem precisar de processos. Tem pessoas que ficam presas em vários processos na justiça. Procure resolver os problemas sem a necessidade de processar o outro. E o versículo 9 e 10 fala: não descubra o segredo de ninguém. Alguém contou um segredo a você, você espalha para outras pessoas. Aquele que escuta você contando o segredo, olha para você dizendo: não dá para confiar nessa pessoa. E aí você vai ficar com uma fama de uma pessoa que não é confiável. Por isso que o 10, a parte final do 9 fala assim: não descubras o segredo de outro. Versículo 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. 11 e 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então, versículo 11. Cuide das suas palavras. Medite na sabedoria para que você tenha palavras sábias para trazer instrução para as pessoas à sua volta. E avalie o tempo de falar a respeito de um assunto. Porque o 11 fala assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Existe o tempo certo para você falar cada coisa que você quer falar. Então existe o tempo certo de você mostrar que você ama alguém. Existe o tempo certo de você também corrigir alguém. O 12 fala que como pendente de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Existe o tempo de você repreender, corrigir alguém que está indo no caminho errado. Mas avalie o tempo, a forma de falar, como você vai falar. Se estiver com impaciência, com raiva, com ódio naquele momento, não fale. Você vai dizer bobagens, vai dizer o que não deveria, vai falar em um tom inadequado, de repente com gritaria, em razão das suas emoções. Preste muita atenção em como está o seu coração antes de falar alguma coisa que é de repreensão a alguém. Faça uma avaliação a respeito do que você vai dizer. Pense: como eu vou dizer isso? Sem ferir, sem machucar, mas trazendo a pessoa para o entendimento de que o que eu estou falando é para o bem dela. Versículo 13 e 14. 13. Como frieza de neve no tempo da cega, ou seja, como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Então o versículo 13 está dizendo o seguinte: no tempo da colheita, em geral, está muito quente. Quando vem uma brisa, quando vem um vento frio como a neve, no meio daquele calor, as pessoas se sentem frescas. Elas sentem aquele frescor, aquele vento agradável que alivia o calor da época da colheita. Então ele está fazendo uma comparação no versículo 13. Está dizendo que quando você tem um mensageiro fiel, aquele empregado que realmente cumpre as ordens que foram estabelecidas, aqueles que têm aquele empregado, eles têm essa mesma sensação. Eles podem ficar tranquilos, sabendo que não vão passar dificuldades nas ordens que deram, porque ele alegra a alma dos seus senhores. O versículo 13 está dizendo: escolha bem quem trabalha para você.
Escolha bem os seus amigos, aqueles que você confia. Porque se eles forem fiéis, você vai ter um tempo bom. Você vai ter uma vida boa. Se você anda com pessoas desleais e infiéis, você vai ter dores de cabeça. E o versículo 14 fala: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Então, aquela pessoa que fica contando vantagem, falando que tem isso, que tem aquilo, ou que é habilidoso em fazer isso ou aquilo, mas na realidade não tem aquela habilidade, não tem tudo aquilo que fala, é apenas uma pessoa que fala muito, fala demais, mas não produz nenhuma diferença. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Então o versículo 15 está falando, pela paciência você convence o príncipe. Longanimidade vem de longo ânimo. Então longo ânimo tem paciência. Pela paciência você convence o príncipe. E a língua branda quebranta os ossos. Quando você sabe como falar, você consegue mudar a pessoa. Quebrantar os ossos significa você consegue trazer a pessoa para o seu lado, de acordo com aquilo que você fala e o modo como você fala. Mas o versículo 15 ele enfatiza, ele destaca a paciência. É pela longanimidade, pelo longo ânimo que você convence o príncipe. Ou seja, é pela paciência, falando aos poucos, que você convence quem lhe dera a aceitar a sua ideia, a levar adiante o seu projeto, a fazer aquilo que você está buscando. Versículo 16: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Versículo 16 fala sobre comer com equilíbrio. O mel é algo bom, então coma com equilíbrio. Tem gente que come demais e acaba passando mal. E esse versículo tem uma aplicação sobre comer em excesso, sobre saber escolher a sua alimentação. Coma de forma saudável. Versículo 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti te aborreça. Não fique muito tempo na casa dos seus vizinhos. Não fique muito tempo na casa dos seus familiares e dos seus parentes. Você fica muito tempo na casa do seu próximo e isso acaba gerando uma situação desconfortável. As pessoas gostam de ter a sua liberdade na sua casa para fazerem, para seguirem o seu dia a dia. Quando você fica muito na casa de alguém, a pessoa fica preocupada, pensando assim, pensando em como atender você, pensando em como ser educado, gentil. E às vezes a pessoa tem os compromissos dela e você está lá, tomando o tempo dela. 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, mentir sobre o próximo é a mesma coisa que servir como martelo, espada e flecha aguda. Se você conhece alguém que fala mal de outra pessoa pelas costas, fuja dessa pessoa. Essa pessoa aí, ela vai fazer o mesmo com você. Assim como ela fala mal a respeito do outro para você, ela vai falar mal de você para outras pessoas. Versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então você sabe, dente quebrado e pé deslocado só trazem dores de cabeça. Você não pode confiar em quem é desleal quando você estiver no tempo da angústia. É uma pessoa que não serve como seu amigo nessa hora. 20. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Então, tirar roupa num dia de frio é uma loucura, porque a pessoa vai sofrer, vai passar o frio. E jogar vinagre sobre o salitre também só reforça o salitre. Então, quem canta canções para quem está aflito só reforça a dor do aflito, porque o aflito ele não está pronto para
cantar. O versículo 20 está dizendo: você tem que ter paciência com aquele que está aflito. Você deve orar com o que precisa de oração, cantar com aqueles que estão cantando e chorar com aqueles que choram. Versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. 21 e 22 fala sobre vingança. Fala que você deve atender o seu inimigo, dando comida se ele estiver com fome e água se ele estiver com sede, porque assim você coloca brasas na cabeça dele. Colocar brasas na cabeça dele significa você vai colocar um fogo que vai queimar a cabeça dele. Ele vai pensar assim: meu Deus, eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa me retribuiu com o bem. Então aquilo vai acender um fogo, brasas na cabeça da pessoa, que ela vai se arrepender de ter feito mal a você. E o Senhor tu pagará, e Deus vai pagar a você por você ter feito isso, porque você vai colocar brasas na cabeça da pessoa. Você vai fazer a pessoa meditar, pensar. Versículo 23. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Então, o versículo 23 fala que quando bate o vento norte, a chuva, as nuvens se afastam. Assim também, quando você usa uma língua fingida, você consegue apaziguar aquele que está com ira. Muitas vezes você tem que deixar de falar algumas verdades naquele momento e dizer assim: está tudo bem, você pode continuar aqui, você pode prosseguir aqui que depois nós resolvemos esse assunto. Às vezes você tem que deixar um assunto para depois. Quando você percebe que o rosto da pessoa está com muita raiva, com muita ira, para não estragar aquele relacionamento naquele momento, para deixar para resolver o assunto em um momento melhor. 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Esse versículo fala sobre a pessoa rixosa, a pessoa que vive criando contenda, a pessoa que vive entrando em brigas, em rixas, e fala como é desconfortável isso, e recomenda: não seja uma pessoa o tempo todo mal-humorada que para tudo cria uma tempestade num copo d'água, porque é horrível ter um relacionamento assim. O versículo 24 fala: é melhor morar num canto do que com a mulher rixosa, do que com a pessoa rixosa numa casa ampla. 25. Uma pessoa que vive reclamando, murmurando, com rixas, criando situações ruins, cria sempre um ambiente desconfortável, que tira a paz das pessoas. Zele pela paz, pela harmonia, por um ambiente calmo e tranquilo. 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Então, se a alma está cansada e ela recebe água fria, ela recebe ali um frescor. Assim também, quando chegam boas novas de terras distantes. 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. O que é uma fonte turva? Um manancial corrupto. Um manancial, uma fonte de águas que acabou se sujando, acabou recebendo ali uma substância que contamina toda aquela água. Assim é o justo que cai diante do ímpio. Se você é justo, justo, lembra de roupa justa. Justo, aquele que está colado com a palavra de Deus. Assim também é aquele que anda colado com a palavra de Deus e ele cai diante do ímpio, ele aceita uma proposta para fazer algo errado
que foi apresentada pelo ímpio, ele fica como uma fonte turva, como um manancial corrupto, como uma fonte que está manchada. 27. Comer muito mel. O 26 está dizendo, não adianta nada você viver 99% do tempo fazendo coisa certa se você aceita 1% de coisa errada. Vai poluir você totalmente. Vão lembrar do 1% de errado que você fez. E todos os seus 99,99% de justiça vão ser jogados na lata de lixo. Porque as pessoas vão dizer assim, mas ele fez isso de errado. E você sempre vai ser lembrado pela coisa errada que fez. Versículo 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Então o versículo 27 fala, não é bom comer em excesso, e também não é bom aquele que se vangloria, que fala a respeito do que descobriu, do que fez, e fica falando a respeito de si mesmo. Isso é orgulho, isso é algo que não é bom. E o 28, como a cidade derribada, a que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem não pode conter o seu espírito, quem não tem autocontrole, é uma pessoa desprotegida. É uma pessoa que vai cometer tolices. Essa é a meditação de Provérbios 25. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.